Diz aí, escritor, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar para você aqui das 6 estruturas narrativas mais conhecidas para poder te ajudar através dessa informação a você trilhar o melhor caminho, o caminho que você escolher aí, com todas essas informações para ter uma ótima de uma obra, um ótimo de um livro. Mas antes do nosso conteúdo dessa quarta-feira maravilhosa, eu tenho 2 avisos para você. O primeiro que, muito em breve, você vai estar recebendo aí um conteúdo maravilhoso, um conteúdo gratuito que a Editora Albatross está montando com muito carinho, com muito cuidado, é para você. Então é por isso que a gente está demorando um pouco. Você vê que já faz algumas semanas que a gente está falando disso, porque a gente quer entregar o melhor do melhor do melhor para poder te ajudar na sua carreira e poder aí realizar o seu sonho de publicar o primeiro, o segundo, o terceiro livro, ser um autor de best-seller, ou seja lá o que for que você esteja sonhando que você vai alcançar ao publicar o seu livro, que é uma coisa muito bonita, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. E o segundo aviso, você já sabe que é se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Se você é novo, inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você está sempre por aqui, por que você ainda não se inscreveu? É bom, assim, toda quarta-feira você recebe notificação dos vídeos novos. E lá no final, a gente não gosta de pedir isso antes, se você realmente gostar do vídeo, clica no joinha, clica no gostei, isso mostra pra gente que a gente está acertando cada vez mais no nosso trabalho, te entregando cada vez mais conteúdo de alto valor. Então vamos lá, dessas 6 estruturas, por que é muito importante você pelo menos saber as mais conhecidas? Primeiro porque talvez você já tenha visto várias e várias vezes, obviamente, por conta do seu hábito da leitura, roteiro de filmes, de séries e por aí vai indo, e talvez você siga alguma dessas estruturas de uma maneira muito intuitiva. Então é muito bom você saber exatamente o que está acontecendo com você, como que você está escrevendo, quais são os prós, os contras, que linha você vai estar seguindo. Porque a estrutura narrativa nada mais é do que a maneira, a forma como que você vai apresentar o enredo da sua obra para o público. Então vamos lá, vamos explicar aqui para você quais são essas 6 estruturas narrativas. Papel e caneta na mão que vai começar agora. A primeira estrutura narrativa, obviamente, é a estrutura de 3 atos, início, meio e fim, e tem pontos de clímax, pontos de tensão, o início, o meio e o fim. Normalmente também chamada de a jornada do herói. Começa de uma maneira, tem um pico de tensão, chega no meio, tem outro pico de tensão, uma revelação, chega no final, tem um clímax alto, maravilhoso, até o seu desfecho. Então você vai ver isso muito em filmes de heróis, em quadrinhos, em várias e várias histórias aí. Muitas vezes utilizar também algumas biografias, da maneira como se vai contando a história da vida dessa pessoa, mas é a estrutura aí mais conhecida. 3 etapas, início, meio e fim. Na verdade, 3 atos. Segunda estrutura, a estrutura do mundo estranho. E assim como diz o próprio nome aí dessa estrutura, é quando você coloca o personagem dentro de um mundo de fantasias, de aventuras, e do nada ele cai lá. Assim como Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, Peter Pan e tantas outras obras. Que é as desventuras, tudo que vai acontecendo, até lembrei de desventuras por conta de uma obra aí, As Desventuras em Série, tudo que vai acontecendo, até os picos de tensão, o clímax, o enredo em si, acontece nesse ambiente de fantasia, nesse ambiente que está um pouco fora da realidade. E às vezes o personagem pode voltar para a realidade, ou não, tem um grande aprendizado, ou não, é somente uma aventura, mas você coloca o seu personagem no mundo de fantasia, num mundo totalmente estranho para ele, e lá começa a desenrolar todo o enredo. A terceira estrutura é a estrutura da ideia, que a gente encontra muito em ficcionais aí, livros de mistério principalmente, e romances policiais. Porque tudo é em cima de uma ideia. Quem matou quem? Por que matou? Qual foi a motivação? Qual é o trauma dessa pessoa? Qual que é a real intenção de tudo isso ter acontecido? Por que isso realmente aconteceu? E às vezes até algumas perguntas mais filosóficas, como será a vida dos humanos em Marte? Como será a nossa vida daqui a 150, 1000 anos? Como será o planeta Terra quando a água potável acabar? A gente tiver que dessalinizar ou fazer outra coisa? A gente busca respostas nesse enredo, ou pelo menos cutucar cada vez mais a ferida em cima dessa pergunta, às vezes filosófica. Essa estrutura da ideia, ela também é muito boa, muito interessante e muito instigante, pois prende muitas e muitas vezes a atenção do seu leitor, porque ele está te acompanhando rumo a essa resposta, e que às vezes a resposta não é dada, às vezes a resposta não é exatamente aquilo que o leitor imaginava, mas é uma busca, a busca da resolução, a busca de
uma ideia muito bem explanada. A quarta estrutura é a estrutura do personagem, também conhecida como romance de formação. E nessa estrutura ela é muito importante, que você vai notar que às vezes ocorre muito com a primeira estrutura de 3 atos, de 3 etapas aí, porque você foca muito em apresentar o crescimento pessoal, o desenvolvimento, o amadurecimento de determinado personagem. É claro que a gente está falando aqui de personagem principal, mas também tem os personagens secundários que acabam sempre, e isso é necessário, interagindo com o personagem principal, com o ambiente e tudo mais. Então o foco é muito no crescimento, né, nesse desenvolvimento do personagem ao longo daquela trama, ao longo daquele enredo. Então você vai mostrando como ele pensa, como ele agia, o que ele aprendeu, por que ele aprendeu, como que ele age agora, quais foram os desafios que ele superou por conta do crescimento pessoal. Isso é muito interessante, é muito legal, e a gente gosta porque a gente acaba se identificando muito, não num formato assim de autoajuda, mas acaba trazendo para a nossa vida aí uma reflexão do quanto que a gente tem que continuar crescendo, se desenvolvendo, que vão aparecer desafios, e tudo isso você consegue nesse enredo. É muito e muito bom também seguir essa tendência, essa linha de raciocínio. A quinta estrutura é a estrutura do evento. Nessa estrutura do evento, tudo gira em torno de um acontecimento, de algo que está, de certa maneira, interagindo diretamente, negativamente ou positivamente a vida das pessoas. Assim como Star Wars, assim como Game of Thrones, assim como várias e várias obras aí que tem uma situação, tem um evento, tem um personagem que ocasionou algo, né, estabeleceu uma nova ordem mundial, por exemplo, assim, Jogos Vorazes, estabeleceu um novo padrão de vida, estabeleceu um novo conceito de viver, de entretenimento, e tem personagens que estão tentando lutar contra esse evento, fazendo algo acontecer de positivo. Isso também é muito interessante, você vai encontrar aí várias e várias obras também distópicas, ou futurísticas, ou que retornam no passado, mas é um passado fantasioso, e tem um evento, né, que quando aquele rei tomou o poder e se tornou um tirano, todas as pessoas começaram a ficar mais pobres, então vem aquele mocinho que ele começa a crescer, se desenvolver e luta contra esse evento, luta contra essa nova, como é que fala assim, esse novo modelo de governo, essa nova modelo de divisão que esse ditador está jogando em cima do mundo, e tantas outras aí que a gente joga para o futuro também, como a gente pode até lembrar de alguns filmes clássicos, como O Exterminador do Futuro, a Skynet, fica louca, acorda sozinha, começa a se comunicar com os computadores, começa a jogar bomba de um lado para o outro, todas aquelas ogivas nucleares, e aí tem um evento que tenta-se ou evitar o evento, voltando sempre para o passado, se você lembra desse filme que vale muito a pena que você veja para entender esse enredo, ou você jogando para o futuro, mostrando como que você vai combater o evento que aconteceu. Essa estrutura é muito legal e precisa sempre de uma riqueza de detalhes para que o público consiga entender, consiga criar empatia, conexão, e trazer um pouco para a realidade essa visão. Por que o personagem está fazendo isso? Por que esse evento aconteceu? Como que funciona o antagonista? Como que funciona o protagonista? É muito legal esse tipo de estrutura. E a sexta estrutura é a estrutura cíclica. Você vai encontrar essa estrutura, eu estava até lembrando aqui para poder gravar esse vídeo para você, do filme Mãe. É claro que ele tem toda aquela pegada filosófica, religiosa, apresenta uma visão de mundo aí, mas é um filme muito interessante porque mostra exatamente isso. Tem o início, o meio, o fim. O personagem ou toda a sociedade volta depois aonde? No ponto inicial. Por isso que é cíclico. Então volta para construir aquilo que foi destruído. Se você viu esse filme, você vai se lembrar exatamente do que eu estou falando, que é bem no ponto final, que começa tudo de novo, onde tudo é destruído, começa de novo a ser construído. Muitos filmes épicos são assim, quando o personagem volta para a terra natal e reconstrói a cidade, porque também está toda destruída, reconstrói a vida que está todo destruído. E tem muito jogo também isso, tem muito jogo de computador que utiliza desse enredo. Tem um pouco da jornada do herói, mas é muito mais caracterizado nessa estrutura, essa parte cíclica. Início, meio e fim, os pontos de tensão, tudo que acontece e volta-se ao início mais uma vez do nosso ponto de partida. É muito interessante e você vai ver muitas obras, muitos filmes que utilizam dessa estrutura. Então, escritor, gostou do vídeo de hoje? Eu tentei resumir aqui o máximo possível. Claro, continue estudando, continue vendo dessas principais estruturas, porque tem outras também, mas essas são as mais conhecidas, as principais. Tem outras estruturas muito importantes de apresentar o enredo,
de uma maneira talvez totalmente disruptiva. Talvez você encaixando vários enredos, várias estruturas narrativas, comece a pensar sobre isso, porque, bom, quanto mais singular você for, pode ser que seja uma coisa muito boa. Mas também seguindo o beabá, seguindo a receita de bolo, tendo um enredo muito bom, independente da estrutura, você vai alcançar aí o seu sucesso. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, vou deixar 2 vídeos aqui o botãozinho para você poder se inscrever e comente aqui abaixo, fala pra gente o que você gostou, ou o que você não gostou e o que você gostaria de ver em breve no canal aqui da editora Albatross. Até a próxima quarta-feira, até mais, tchau, tchau.